No episódio anterior, falamos sobre Eusébio de Cesareia e a teologia oficial do Império Romano. Hoje, nós falaremos sobre a reação monástica, que foi um verdadeiro êxodo da igreja para o deserto, em busca da santidade em meio à solidão, feito por cristãos inconformados com o rumo que a igreja estava tomando, através das benesses oferecidas pelo Império. Para uma compreensão ainda maior dos assuntos abordados neste vídeo, assista também os vídeos diários do devocional Tempo com Deus 365 dias, que fará uma aplicação do conteúdo trazido nesta série ao seu dia a dia, de forma leve e bastante profunda. As séries do canal Música e Teologia contam com as opiniões de grandes teólogos e estudiosos da Bíblia e da história da Igreja Cristã, e de diversas áreas como a teologia, a arqueologia, a filosofia, a antropologia, a linguística e outras, para uma correta hermenêutica e exegese bíblica que irá ampliar seus conhecimentos em relação à Palavra de Deus e à história da Igreja Cristã. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo, deixe o seu comentário e o seu like e compartilhe esse conteúdo maravilhoso com os seus contatos. Nem todos os cristãos receberam da mesma forma as mudanças que houve na igreja depois da paz de Constantino. Contra aqueles que, como Eusébio de Cesareia, viam nas novas circunstâncias o cumprimento do plano de Deus, havia outros que se entristeciam profundamente com o triste estado a que a igreja cristã parecia ter chegado. A porta estreita de que Jesus tinha falado se tornara tão larga que uma multidão se apressava em passar por ela, muitos em busca de posições e privilégios, sem ter uma ideia do batismo ou da fé cristã. Os bispos competiam pelas posições de mais prestígio. Os ricos e os poderosos pareciam dominar a vida da igreja. O joio crescia junto com o trigo e ameaçava sufocá-lo. Durante quase 300 anos, a igreja tinha vivido sob a ameaça constante das perseguições. Todo cristão sabia que era possível que qualquer dia ele seria levado para o tribunal, onde teria de se defrontar com a terrível escolha entre a apostasia e a morte. Durante os extensos períodos de paz que houve entre os séculos II e III, alguns se esqueceram disto e, quando a perseguição recrudesceu, não puderam lhe resistir. Isto, por sua vez, convenceu outros de que a segurança e a vida acomodada eram o principal perigo que os ameaçava e que este era muito real durante os períodos de relativa calma. Agora, com a paz da igreja aparentemente assegurada, muitos destes consideravam esta paz uma nova artimanha do maligno. Como então pode-se ser cristão nestas circunstâncias? Quando a igreja se une aos poderes do mundo, quando o luxo e as ostentações se apossam dos altares cristãos, quando toda a sociedade parece dizer que o caminho estreito se transformou em uma larga avenida, como resistir às enormes tentações do momento? Como testemunhar do crucificado, daquele que não tinha nem onde repousar a cabeça, quando os líderes da igreja têm mansões luxuosas e quando o sangrento testemunho do martírio já não é possível? Como vencer o maligno que constantemente nos tenta com as novas honras que a sociedade nos oferece? A resposta de muitos não se fez esperar. Fugir da sociedade humana, abandonar tudo, subjugar o corpo e as paixões que dão ocasião à tentação. E assim, ao mesmo tempo que a igreja se enchia de milhares que pediam o batismo, houve um verdadeiro êxodo de outros milhares que procuravam a santidade na solidão. Monasticismo ou monaquismo são termos provenientes do grego mono, que significa só, solitário, e se refere à prática da abdicação dos objetivos comuns dos homens em prol da prática religiosa. Os indivíduos que praticam o monasticismo são classificados como monges, no caso dos homens, e monjas, no caso das mulheres. Ambos podem ser referidos como monásticos e, por forma, vivem na chamada clausura monástica. Já antes dos tempos de Constantino, tinham existido cristãos que, por diversas razões, se sentiam chamados para um estilo de vida diferente.
No episódio 33 desta série, onde retratamos a vida cristã primitiva, falamos também sobre as viúvas e virgens, ou seja, aquelas mulheres que decidiam não se casar para dedicar todo o seu tempo e suas forças para o trabalho da igreja. Algum tempo depois, Orígenes, levado pelo ideal platônico do homem sábio, organizou sua vida de maneira muito semelhante à dos monges posteriores. Muitos outros, entre eles, ao que parece, Pânfilo e o jovem Eusébio de Cesareia, seguiram a mesma vida filosófica de Orígenes. Além disto, apesar de as doutrinas gnósticas terem sido rejeitadas pela Igreja, seu impacto continuou se fazendo sentir na opinião de muitos, que pensavam que de um ou de outro modo o corpo se opunha à vida plena do espírito, razão pela qual era necessário sujeitá-lo e até castigá-lo. O monasticismo ou monarquismo, portanto, tem duas origens paralelas, uma proveniente de dentro da Igreja e a outra de fora. Dentro da Igreja, o monasticismo se alimentou das palavras do apóstolo Paulo e da experiência da própria Igreja, no sentido de que os que não se casavam podiam servir ao Senhor com mais liberdade. Naturalmente, este sentimento com frequência se somava à convicção de que Jesus voltaria em breve. Se o fim estava próximo, não havia razão para casar e levar a vida sedentária dos que fazem planos para o futuro. Em alguns casos, esta expectativa do fim e o celibato se baseava sobre outra consideração. Já que os cristãos devem dar testemunho do reino que esperam, e já que Jesus tinha dito que no reino não se casam nem se dão em casamento, os que decidem permanecer solteiros testemunham do reino que há de vir. De fora da igreja recebeu ideias, exemplos e doutrinas que também impulsionaram o movimento monástico. Boa parte da filosofia clássica pregava que o corpo era a prisão ou o túmulo da alma, e que a alma não poderia ser verdadeiramente livre enquanto não se colocasse acima das limitações do corpo. A tradição estoica, muito difundida na época, ensinava que as paixões são o grande inimigo da verdadeira sabedoria, e que o sábio se dedica ao aperfeiçoamento da sua alma e ao domínio sobre as suas paixões. Diversas religiões das costas do Mediterrâneo tinham virgens sagradas, sacerdotes solteiros, eunucos e outras pessoas que, por seu estilo de vida, se consideravam separados para o serviço dos deuses. Os cristãos usaram tudo isto como exemplo e logo somaram aos incentivos das escrituras para dar forma ao monarquismo cristão. É importante dizer que outras religiões, como o budismo, o hinduísmo, o taoísmo e o jainismo, têm elementos monásticos, embora usando expressões diferentes. O monasticismo cristão surgiu em diversas regiões do Império Romano, mas não resta dúvida de que o deserto, em particular o deserto do Egito, foi terra fértil para este movimento, a ponto de durante todo o século IV o deserto provavelmente ter sido o lugar monástico por excelência. A própria palavra monge vem do termo grego monakos, que quer dizer solitário. Uma das principais motivações dos primeiros monges foi viver sozinho, longe da sociedade, da sua inquietação e das suas tentações. O termo anacoreta, com o qual eles logo foram chamados, quer dizer retirado ou fugitivo. Para essas pessoas, o deserto tinha uma atração única. Naturalmente, eles não viviam nas areias do deserto, mas em um lugar solitário, um oásis, um vale entre montanhas pouco habitadas, ou talvez um cemitério antigo, onde estivessem longe do resto do mundo. Não é possível dizer com certeza quem foi o primeiro monge ou monja do deserto. Os dois que disputam este título, Paulo e Antônio, têm tanta fama simplesmente porque dois grandes escritores cristãos, Jerônimo e Atanásio, respectivamente, escreveram suas biografias, dando cada um a entender que o protagonista da sua obra era o fundador do monasticismo egípcio. Mas no fundo, provavelmente é impossível saber. Talvez nunca alguém soube quem foi o primeiro monge do deserto. O monasticismo não foi invenção de um indivíduo, mas um êxodo em massa, um contágio nunca visto, que parece ter afetado ao mesmo tempo milhares de pessoas. De qualquer forma, convém estudar a vida de Paulo e de Antônio, também conhecidos como Paulo de Tebas e Santo Antão, ou Antão do Deserto. Mesmo que não como fundadores do movimento, mas pelo menos como seus expoentes típicos no início. Jerônimo, ao escrever a vida de Paulo de Tebas, também conhecido como Paulo o Ermitão ou Paulo o Egípcio, não se estendeu muito, até porque grande parte do que escreveu tinha como fonte diversas lendas, mas provavelmente o núcleo da história é verdadeiro. Segundo este texto,
Paulo era egípcio, de uma família rica, e teria recebido uma excelente educação, cultivada no estudo da cultura egípcia e do idioma grego. Deixou tudo para ir ao deserto, depois de ser denunciado por ser cristão por alguns familiares que queriam apoderar-se do seu patrimônio durante a perseguição do imperador romano Décio. De acordo com a narrativa de Jerônimo, Paulo não voltou à cidade e passou o resto de sua vida no deserto, se escondendo da perseguição, e andou até encontrar um antigo e abandonado esconderijo de falsificadores de dinheiro. Ali, Paulo passou o restante de seus dias dedicando-se à oração e alimentando-se quase exclusivamente de tâmaras e do pão que era trazido por um corvo. Se pudermos crer em Jerônimo, durante várias décadas, quase um século, Paulo não recebeu outra visita além da dos animais selvagens e do ancião Antônio. Isto pode ser exagerado, mas confirma o que ouvimos de outras fontes sobre aqueles primeiros monges, que fugiam de qualquer companhia, a não ser da de outros monges em raras ocasiões. Ao final de sua vida, recebeu a visita de Antão do Egito, a quem pediu ser sepultado em uma fossa escavada por um par de leões, com a túnica de Antão que tinha recebido do bispo Atanásio, segundo os relatos de Jerônimo. Na iconografia cristã, Paulo era representado sempre junto a Antão do deserto, com o corvo, os 2 leões e sua túnica feita de folhas de palmeira. Paulo de Tebas foi o primeiro eremita do qual se tem notícia a estabelecer a tradição do ascetismo e contemplação monástica. Em relação a Antônio, ou Antão do Egito, ou Antão o Grande, ou até mesmo Antão o Eremita, de acordo com Atanásio, ele nasceu em uma pequena aldeia da margem esquerda do Nilo, filho de pais relativamente abastados que se dedicavam à agricultura. Quando estes morreram, Antônio ainda era jovem, e ele ficou de posse de uma herança que poderia ter permitido uma vida tranquila tanto a ele como a sua irmã mais nova, que ficara sob sua tutela. Pouco depois, ao ouvir a leitura bíblica na igreja, Antônio decidiu se dedicar à vida monástica. O texto que ouvira era a história do jovem rico, e Antônio ficou profundamente impressionado com as palavras de Jesus, pois também se considerava rico. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Mateus 19, versículo 21. Em resposta a estas palavras, Antônio se desfez das suas propriedades e repartiu seus bens com os pobres, retendo somente uma pequena parte para sua irmã. Mais tarde, ao ouvir as palavras de Jesus em Mateus 6, versículo 34, não vos inquieteis com o dia de amanhã, Antônio renunciou também a esta pequena reserva, colocou sua irmã aos cuidados das virgens da igreja e se retirou para o deserto. Antônio passou os primeiros anos com um ancião que habitava nas proximidades para aprender dele a vida monástica, prova de que ele não foi o primeiro anacoreta. Foram tempos difíceis para o jovem monge, pois às vezes ele se sentia atraído pelos prazeres que tinha deixado para trás. Ele se arrependia de ter vendido todos os seus bens e se ter retirado para o deserto. Mas, quando essas ideias o assaltavam, Antônio intensificava a disciplina. Às vezes passava vários dias sem comer, e quando comia, fazia-o somente uma vez por dia, depois de o sol se pôr. Depois de se passar algum tempo com seu idoso mestre, Antônio decidiu separar-se dele e dos outros monges das vizinhanças, dos quais tinha aprendido a disciplina monástica. Ele foi então morar num dos túmulos de um velho cemitério abandonado, onde se alimentava do pão que alguém lhe trazia com alguns dias de intervalo. Atanásio conta que nesta época os demônios começaram a aparecer a Antônio, que teve de lutar continuamente com ele, às vezes fisicamente, ficando todo ferido. Quando tinha 35 anos, Antônio teve uma visão em que Deus lhe dizia que não tivesse medo, pois sempre o ajudaria. O anacoreta, então, decidiu que o túmulo em que vivia não era suficientemente retirado e adentrou o deserto, fixando residência em um forte abandonado. Atanásio nos conta que os demônios o perseguiram também ali, mas até os demônios tinham de se render diante da virtude do atleta de Deus, que se aproximava do meio século de idade. Mas não só os demônios perseguiam o santo homem, outros monges também procuravam, desejosos de aprender dele a sabedoria da contemplação e da oração. Os curiosos e os enfermos também o perseguiam, pois sua fama de santo e fazedor de milagres se espalhava. Uma ou outra vez, o anacoreta fugiu para lugares mais solitários, mas os que o procuravam sempre conseguiam encontrá-lo. Finalmente, ele concordou em viver perto de um grupo de discípulos, desde que estes não visitassem demais o seu refúgio. Em troca disto,
Antônio os visitaria periodicamente e lhes falaria da disciplina monástica, do amor de Deus e das maravilhas da contemplação. Em 2 ocasiões, entretanto, Antônio visitou a grande cidade de Alexandria. A primeira foi quando eclodiu a grande perseguição, e Antônio e vários discípulos decidiram ir à cidade para oferecer ali suas vidas como mártires. Mas o prefeito, vendo-os tão esfarrapados, não os considerou dignos da sua atenção, e os monges tiveram de se contentar com animar os que eram destinados para o martírio. A outra visita a Alexandria ocorreu muitos anos mais tarde, quando os arianos tinham dito que o eremita defendia sua doutrina e não a de Atanásio. Antônio decidiu desfazer estes rumores falsos, apresentando-se pessoalmente diante dos bispos reunidos em Alexandria. Naquela ocasião, o velho eremita, que não sabia falar grego, mas somente o copta, e que provavelmente não sabia ler, falou com tanta convicção e autoridade que os arianos não souberam como contradizê-lo. Por fim, mais perto do fim dos seus dias, Antônio permitiu que 2 monges mais jovens vivessem com ele para atender às suas necessidades. Ele morreu no ano 356, depois de instruir seus companheiros para que mantivessem em segredo o lugar da sua sepultura e que levassem seu manto ao santo bispo Atanásio. Como vemos, tanto Paulo de Tebas como Santo Antão se retiraram para o deserto antes da época de Constantino. E é bem provável que Paulo de Tebas também não tenha sido o primeiro eremita. Com a ascensão de Constantino ao poder, no entanto, o tipo de vida que estes eremitas tinham escolhido passou a ser cada vez mais popular. Alguns viajantes daquela época nos contam, talvez com algum exagero, que houve tempos em que havia mais gente no deserto do que em muitas cidades. Outros citam números como 20.000 monjas e 10.000 monges somente em uma região do Egito. Por mais exagerados que sejam estes testemunhos, não há dúvidas sobre a veracidade do fenômeno que descrevem, pois ao lermos documentos daquela época, vemos que os homens e mulheres que se retiraram ao deserto contavam-se aos milhares. A vida dessas pessoas era extremamente simples. Alguns cultivavam hortas, mas a maioria se sustentava tecendo cestas e esteiras que vendiam em troca de um pouco de pão e azeite. Esta ocupação tinha vantagem, além da disponibilidade de junco e palha, de que enquanto a pessoa tecia o cesto, ela podia recitar um salmo, elevar uma prece ou memorizar versículos das Escrituras. A dieta da maioria dos monges consistia em pão e, às vezes, frutas, legumes e azeite. Suas posses não excediam a vestimenta necessária e uma esteira para dormir. A maior parte deles via com maus olhos a posse de livros, pois isto podia alimentar o orgulho. Uns ensinavam aos outros de memória livros inteiros das Escrituras, principalmente os Salmos e o Novo Testamento. Contavam-se também histórias edificantes ou as joias da sabedoria dos anacoretas mais respeitados. O espírito do deserto não se dava bem com a grande igreja hierárquica, cujos bispos residiam nas grandes cidades e gozavam do favor do governo e da sociedade. Muitos pensavam que o pior que podia suceder a um monge era ser ordenado sacerdote ou bispo. Foi precisamente nesta época que os ministros cristãos começaram a ser chamados de sacerdotes. Alguns monges foram ordenados, mas isso aconteceu sempre contra a sua vontade, ou depois de repetidos pedidos de um bispo de santidade reconhecida, como o grande Atanásio. Isto, por sua vez, queria dizer que muitos anacoretas passavam muitos anos sem participar da ceia, que desde o princípio tinha sido o principal ato de culto dos cristãos. Em outros lugares foram construídas igrejas em que os monges se reuniam aos sábados e domingos, e no domingo, depois da ceia, participavam de uma refeição comum antes de se separar até a próxima semana. Esse tipo de vida logo favoreceu o surgimento de uma nova forma de orgulho. Com o passar dos anos, muitos monges chegaram a pensar que, já que a sua vida evidenciava um nível de santidade mais elevado que o dos bispos e demais dirigentes da igreja, eram eles que deveriam decidir em que consistia a verdadeira doutrina cristã, e não estes dirigentes. Como muitos destes monges eram pessoas ignorantes e fanáticas, eles se transformavam em instrumentos nas mãos de outros mais poderosos e instruídos que utilizavam o fervor das hostes do deserto para seus próprios fins. Como veremos mais adiante nesta série, isso chegou ao ponto de que multidões de monges invadiram o local onde era celebrado algum concílio eclesiástico e tentavam impor suas doutrinas através da força e da violência. O crescente número de pessoas que se retiravam para o deserto e o desejo de quase todas elas de conviver com um mestre experimentado deu origem a um novo tipo de vida monástica.
Já vimos como Santo Antão tinha de fugir constantemente dos que vinham pedir sua ajuda e direção. Cada vez mais os monges solitários cederam seu lugar aos que, de um ou outro modo, viviam em comunidade. Estes, mesmo ainda recebendo o nome de monges, ou seja, de solitários, consideravam que esta solidão era em relação ao restante do mundo e não necessariamente a viver separado de outros monges. Este tipo de monaquismo recebe o nome de cenobita, palavra derivada de dois termos gregos que significam vida comum. Assim como no caso do monaquismo anacoreta, também não nos é possível dizer com exatidão quem foi o fundador do monaquismo cenobítico. O mais provável é que ele tenha surgido simultaneamente em diversos lugares, nascido não da habilidade criadora de algum indivíduo, mas simplesmente da pressão das circunstâncias. A vida totalmente separada do anacoreta não estava ao alcance de muitas pessoas que marchavam para o deserto, e assim nasceu o cenobitismo. Não restam dúvidas, todavia, que Pacômio foi quem deu forma ao monaquismo cenobítico egípcio, mesmo não tendo sido o seu fundador. Pacômio nasceu por volta do ano 286 em uma pequena aldeia do sul do Egito. Seus pais eram pagãos e parece que ele sabia pouco da fé cristã antes de ser forçado a sair do seu povoado pelo serviço militar obrigatório. Ele estava triste com a sua sorte quando um grupo de cristãos veio consolar a ele e seus companheiros de infortúnio. O jovem soldado se sentiu tão comovido com este ato de caridade que fez votos de que, se algum dia conseguisse se libertar do serviço militar, ele também se dedicaria ao serviço dos demais. Quando de maneira inesperada ele recebeu permissão para deixar o exército, ele procurou alguém que o instruísse na fé cristã e o batizasse. E poucos anos depois decidiu se retirar para o deserto, onde solicitou e obteve a direção do idoso anacoreta Palemão. Pacômio passou 7 anos com Palemão, até ouvir uma voz que lhe ordenou que fosse morar em outro lugar. Seu mestre ancião o ajudou a edificar uma casa simples e depois o deixou só. Pouco depois, João, o irmão maior de Pacômio, se juntou a ele e juntos eles se dedicaram à vida contemplativa. Pacômio, entretanto, não estava satisfeito e em suas orações rogava constantemente a Deus que lhe mostrasse uma maneira de lhe servir melhor. Por fim, em uma visão, um anjo lhe disse que Deus queria que ele servisse a humanidade. Pacômio não quis lhe dar ouvidos, insistindo que queria servir a Deus e não a humanidade. Mas o anjo repetiu sua mensagem e Pacômio, talvez se lembrando dos votos que tinha feito em seus dias de serviço militar, compreendeu e aceitou o que o anjo lhe dizia. Com a ajuda de seu irmão João, Pacômio construiu um muro extenso que circundava um espaço amplo, onde cabia um bom número de pessoas, e depois reuniu um grupo de homens que queriam participar da vida monástica. Destes, Pacômio não exigiu mais que o desejo de serem monges e se dedicou a ensinar-lhes pelo exemplo o que isto significava. Seus supostos discípulos, porém, zombavam dele e da sua humildade, e mais tarde Pacômio expulsou todos eles. Então ele começou uma segunda tentativa de vida monástica em comunidade. Ao contrário do que poderíamos esperar, Pacômio, em vez de ser menos exigente, foi mais. Desde o princípio, quem quisesse se juntar à sua comunidade teria de renunciar a todos os seus bens e prometer obediência absoluta a seus superiores. Além disto, todos tinham de participar do trabalho manual e ninguém poderia se considerar bom demais para qualquer tipo de trabalho. A norma fundamental passou a ser o serviço mútuo, de modo que, mesmo superiores, apesar da obediência absoluta que lhes cabia, eram obrigados a servir aos demais. O mosteiro fundado sobre essas bases cresceu rapidamente e Pacômio chegou a estabelecer 9 mosteiros durante sua vida, cada um deles com centenas de monges. E além disso, a irmã de Pacômio, Maria, fundou várias comunidades de monjas. Cada um destes mosteiros era rodeado com muros que tinham só uma entrada. Estes abrangiam diversos edifícios. Alguns deles, como a igreja, o armazém, o refeitório e a sala de reuniões, era de uso comum de todo o mosteiro. Os demais eram casas em que os monges viviam agrupados de acordo com suas responsabilidades. Assim, por exemplo, havia a casa dos porteiros, cujas responsabilidades consistiam em cuidar do alojamento dos que solicitassem hospitalidade e em receber os novos candidatos que solicitassem admissão na comunidade. Outras casas alojavam os tecelões, os padeiros, os costureiros, os sapateiros e etc. Em cada uma delas havia uma sala comum e várias celas em que os monges viviam de 2 em 2. A vida de cada monge pacomiano era igualmente dedicada ao trabalho e à devoção, e o próprio Pacômio dava o exemplo, ocupando-se das tarefas mais humildes.
Quanto à devoção, o ideal era que todos seguissem o conselho paulino: orai sem cessar. Por essa razão, enquanto os padeiros amassavam o pão, ou enquanto os sapateiros preparavam os calçados, todos se dedicavam a cantar salmos, recitar partes da escritura de cor e orar em voz alta ou em silêncio, ou meditar sobre alguma passagem bíblica. 2 vezes ao dia eram celebradas orações em conjunto. Pela manhã, todos os monges do mosteiro se reuniam para orar, cantar salmos e escutar a leitura das escrituras. E à noite faziam o mesmo, só que reunidos em grupos menores nas salas das diversas casas. A vida econômica das comunidades pacomianas era variada. Todos viviam na pobreza, mas Pacômio não insistia na pobreza exagerada de alguns anacoretas. Na mesa eram servidos, além de pão, frutas, pescado e verduras, mas nunca carne. O produto do trabalho dos monges era vendido nos mercados da vizinhança, não só para comprar comida e alguns artigos necessários, mas também e principalmente para ter o que dar aos pobres e viajantes. Em cada mosteiro tudo isso estava ao cuidado de um administrador e seu ajudante, que periodicamente tinham de prestar contas ao administrador do mosteiro principal, onde Pacômio residia. Já que todos os monges tinham de obedecer aos seus superiores, a ordem hierárquica estava definida com clareza. Cada casa estava subordinada a um superior, que por sua vez tinha de obedecer ao superior do mosteiro, ou ao seu segundo. E acima de todos os superiores estavam Pacômio e seus sucessores, que recebiam o título de abade ou arquimandrita. Quando Pacômio estava perto da morte, seus monges lhe asseguravam que obedeceriam a quem ele indicasse como seu sucessor, e assim se estabeleceu o costume de cada abade nomear seu sucessor no comando supremo. A autoridade do abade era total, pois ele podia nomear, transferir e depor os superiores dos outros mosteiros. 2 vezes por ano, todos os monges pacomianos se reuniam para orar e adorar juntos, e para discutir questões práticas para o bom andamento da rotina dos mosteiros. Também o abade, ou alguém enviado por ele, visitava cada comunidade com frequência. Pacômio e seus companheiros nunca aceitavam cargos eclesiásticos, e por isso não havia sacerdotes ordenados entre eles. Para participar da ceia, os monges assistiam o culto que havia aos sábados nas aldeias próximas, e aos domingos algum sacerdote visitava cada mosteiro e celebrava nele a ceia. As comunidades femininas seguiam uma disciplina semelhante às dos homens, e o abade, Pacômio ou seu sucessor, governava tanto sobre as mulheres como sobre os homens. Quando alguma pessoa desejava se juntar a uma das comunidades pacomianas, a única coisa que precisava fazer era se apresentar à porta. Só que esta não lhe era aberta com facilidade, pois primeiro o candidato tinha de mostrar a constância de seu propósito, permanecendo vários dias ao relento, rogando que lhe abrissem. Quando, por fim, o deixavam entrar, os porteiros tomavam conta dele. Por algum tempo, o candidato vivia com eles até que fosse considerado apto para se juntar aos demais monges na oração. Então, o levavam para a assembleia do mosteiro, onde os novos monges tinham um lugar especial até que fossem incorporados a uma das casas e lhes fosse designado um lugar na vida comum. O mais surpreendente nesse processo de iniciação, todavia, era que vários postulantes que se apresentavam às portas dos mosteiros tinham de receber instrução catequética e ser batizados, pois não eram cristãos. Isto nos dá uma ideia da imensa atração que estes centros exerceram sobre os espíritos do século IV, pois até os pagãos achavam que este estilo de vida era digno de ser seguido. Como já dissemos, mesmo se as raízes do movimento monástico não se encontram exclusivamente no Egito, foi esta a região que deu o maior impulso ao monaquismo no século IV. Pessoas devotas de todas as partes do mundo iam para o Egito, algumas para permanecer ali e outras para voltar para sua terra levando consigo os ideais e costumes que tinham aprendido no deserto. Da Síria, da Ásia Menor, até mesmo da Mesopotâmia, vieram pessoas às margens do Nilo que logo espalharam as histórias e as lendas de Paulo de Tebas, Santo Antão, Pacômio e outros. Por todo o Oriente, onde era possível encontrar um lugar solitário, algum monge fixava sua residência. Alguns exageraram o que tinham aprendido dos monges egípcios, realizando proezas que chamavam a atenção, como passar a vida toda em cima de uma coluna. Outros se deixavam picar por mosquitos, para que sua carne pudesse ser mortificada e seu espírito cada vez mais elevado. Mas muitos outros injetaram no restante da igreja um sentimento de disciplina e de dedicação absoluta que era muito necessário nos dias aparentemente fáceis pelos quais passava o cristianismo. Os que mais contribuíram para difundir o ideal monástico, entretanto,
Não foram os anacoritas que foram se inspirar no Egito e depois se dedicaram a imitar a renúncia de seus mestres, fugindo para algum lugar afastado, mas uma série de bispos e eruditos que viram o valor que o testemunho monástico representava para a vida diária da igreja. De forma que, apesar de suas origens, o monaquismo egípcio ter existido à parte e mesmo contra a hierarquia eclesiástica, mais tarde sua maior importância esteve no impacto que causou através de alguns membros desta hierarquia. Diversas destas pessoas estão entre os gigantes dos episódios desta série, e por isto aqui citaremos somente seus nomes e mencionaremos sua importância para a difusão do ideal monástico. Atanásio, além de escrever a vida de Antônio, visitou repetidamente os monges do deserto e quando as autoridades o perseguiram, ele se refugiou com eles. Mesmo não sendo monge, mas bispo, ele tentou organizar sua vida de maneira que nela se refletisse o ideal monástico da disciplina e da renúncia. E em seu exílio no Ocidente, ele falou aos seus irmãos de fala latina o que estava acontecendo nos rincões mais remotos do Egito. Jerônimo, além de escrever a vida de Paulo, o eremita, traduziu a regra de Pacômio para o latim, e ele mesmo se fez monge, como veremos mais adiante. Como Jerônimo fosse um dos cristãos mais admirados de sua época, suas obras e seus exemplos tiveram um forte impacto sobre a igreja ocidental. Basílio de Cesareia, conhecido como Basílio o Grande, encontrou tempo em meio a todos os debates teológicos da época para organizar mosteiros que não se dedicavam só à devoção, mas também a obras de caridade como cuidar de doentes, viajantes, órfãos e etc. Em resposta às perguntas que seus monges lhes faziam, ele escreveu diversos tratados que, mesmo não tendo o propósito de servir de regra, mais tarde foram citados e usados como tais. Agostinho, o grande bispo de Hipona, converteu-se em parte através da obra de Atanásio sobre a vida de Santo Antão e tentou viver como monge até que se viu obrigado a tomar parte mais ativamente na vida da igreja. Mas mesmo então, ele organizou o seu estilo monástico e assim forneceu exemplo e inspiração ao que mais tarde foi chamado de os cônegos de Santo Agostinho, que segue uma regra instituída a partir dos ensinamentos de Santo Agostinho. O caso mais claro, porém, da maneira como que um monge, bispo e santo contribuiu para a popularidade do ideal monástico, temos em Martim de Tours. A vida de São Martim, escrita por Sulpício Severo, foi um dos livros mais populares em toda a Europa durante vários séculos e contribuiu para forjar o monaquismo ocidental que foi tão importante para a história da Igreja. São Martim, ou Saint-Martin, nasceu por volta do ano 335 na região da Panônia, onde hoje é a Hungria. Seu pai era um soldado pagão e por isso durante sua infância, Martim esteve em diversas partes do Império, se bem que a cidade de Pavia, no norte da Itália, parece ter sido o lugar onde residiu com mais frequência. Ele tinha 10 anos quando decidiu ser cristão, contra a vontade de seus pais, e mandou incluir seu nome na lista dos catecúmenos, isto é, os que se preparavam para receber o batismo. Seu pai, para separá-lo do contato com os cristãos, fez com que ele ingressasse no exército. Era o tempo em que Juliano, depois conhecido como o Apóstata, dirigia suas primeiras campanhas militares. Martim esteve a seu serviço durante vários anos, e durante este período, conta-se, ocorreu o episódio mais famoso da sua vida. Martim e seus companheiros estavam entrando na cidade de Amiens, quando um mendigo seminu, tiritando de frio no meio da neve, lhes pediu uma esmola. Martim não tinha dinheiro para lhe dar, mas tomou sua capa, rasgou-a em 2 partes e lhe deu uma metade. Nesta noite, Martim viu em sonhos Jesus Cristo envolto em sua meia capa, dizendo-lhe: "Tudo o que fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizeste." Este episódio ficou tão famoso que, a partir de então, Martim geralmente é representado repartindo sua capa com o mendigo. Além disto, deriva deste episódio o nosso termo capela, pois algum tempo depois era conservada em um pequeno templo o que se dizia ser a meia capa, a capela de Martim. E daquele pequeno templo, as capelas e os capelães de hoje derivam seu nome. Pouco depois do incidente, em Amiens, Martim recebeu o batismo e finalmente, depois de 2 anos, pôde abandonar o serviço militar. Então ele visitou o famoso bispo de Poitiers, Hilário, com quem estabeleceu uma amizade duradoura. Depois, diversas tarefas e circunstâncias o levaram a diversas partes do Império, até que por fim se estabeleceu perto de Tours, nas proximidades de Poitiers.
Ali ele se dedicou à vida monástica, enquanto sua fama crescia grandemente. Contava-se que através dele Deus operava grandes maravilhas e que apesar de tudo sua humildade e sua doçura nunca o abandonaram. Quando o bispado de Tours ficou vago, o povo queria eleger Martim para ocupá-lo. Alguns bispos presentes no processo de eleição, todavia, se opunham a isto, dizendo que Martim era um indivíduo sujo, esfarrapado e de cabelos desgrenhados que diminuiria o prestígio do cargo de bispo. No meio da discussão chegou a hora de ler as escrituras e o leitor não aparecia em nenhum lugar. Então um dos presentes tomou o livro, abriu-o por acaso e começou a ler. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingado. A multidão presente recebeu essa leitura como uma palavra do alto. Martim, o sujo e descabelado que os bispos desprezaram, era o escolhido de Deus para fazer calar os que se opunham aos seus planos, isto é, os bispos. Sem mais espera, Martim foi feito bispo da cidade de Tours. O novo bispo, no entanto, não estava disposto a abandonar seu retiro monástico. Mandou construir ao lado da catedral uma cela onde ele passava todo o tempo que suas tarefas pastorais lhe deixavam livre. Quando sua fama era tal que as pessoas o importunavam demais, ele se retirou para um mosteiro que fundou fora da cidade e de onde visitava seus fiéis. Quando Martim morreu na aldeia de Candes, os habitantes de Poitiers queriam levar seu corpo para esta cidade. Mas de noite, enquanto os guardas dormiam, os de Tours entraram no recinto e levaram o corpo por uma janela. Colocaram-no em um bote e o levaram até Tours, onde o sepultaram. Muitos consideravam Martim um santo, e sua fama e exemplo levaram muitos a pensar que todo verdadeiro bispo deveria ser como ele foi. Assim, o movimento monástico, que em suas origens continha muitos protestos contra o mundanismo e a pompa de muitos bispos, a longo prazo deixou sua marca até mesmo no ideal do bispado. Durante séculos, em alguns casos até os nossos dias, pensou-se que um verdadeiro pastor deve aproximar-se o mais possível do ideal monástico. Mas observemos que neste processo o ideal também mudou de ênfase, pois enquanto os primeiros monges fugiam para o deserto procurando sua salvação, com o passar dos anos, especialmente no Ocidente, o monarquismo seria, em vez de um meio para obter a própria salvação, um instrumento para o trabalho missionário e amoroso da Igreja. Continuaremos meditando sobre esses assuntos ao longo desta semana nos vídeos diários da série Tempo com Deus 365 dias, aplicando os conhecimentos adquiridos à nossa vida diária. Inscreva-se no canal, comente e compartilhe este conteúdo precioso com os seus contatos. Siga o nosso Instagram e aproveite toda a nossa programação, incluindo a nossa rede de oração e intercessão e o nosso podcast e nossos louvores. Deus vai abençoar muito a sua vida.